Hoje a gente vai trazer um tema muito interessante, que infelizmente assim vem comprometendo a vida de muitas pessoas, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Bem, esse quadro é um quadro também do transtorno de ansiedade, tá? E pior disso tudo, que 80% das pessoas apresentam esse quadro. É um número assustador, né? Então, assim, se você tá aí, você se identificou, né, com o pôster que eu mandei lá no nosso grupo, não se assusta, tá bom? Porque lembra sobre aquilo que eu sempre falo, o mais importante é, primeiro, você tem que se conscientizar, entender tudo que está acontecendo na sua vida, para que depois venha a transformação, né? Então, hoje nós vamos pegar pesado no tema para que vocês possam, de fato, entender, ou seja, ganhar consciência, todo um trabalho realmente de informação mesmo, puramente neuronal, para que vocês possam usar a sua inteligência ao favor de vocês, tá bom? E aí esse tema é bastante curioso, né? Porque todo mundo pensa, né? Todo mundo tem problemas, né? Mas vai, Tarso, se apresenta aí pra galera antes disso, não? Já eu acelero e vou embora. Era, vai embora, né? Oi, galera, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Tarso, sou hipnoterapeuta, também graduando em psicologia e pós-graduando em psicologia organizacional. Então, vou estar aqui para auxiliar vocês. Deixem as mensagens, deixem as suas dúvidas. A gente vai buscar sanar todas as dúvidas ao máximo possível, tá bom? E podem deixar, eu vou estar lendo todas as dúvidas e a gente vai conversando, interagindo aqui, aprendendo também com vocês. Então fiquem à vontade, tá? Aqui é uma troca de aprendizado, tanto nós como vocês, tá bom? Fiquem à vontade, sem medo, pode perguntar à vontade. Isso, exatamente. Isso que o Tarso falou, né? É super importante, né? Muitas vezes falar da dor é bem complicado, né? Mas aqui, todos que estão aqui, né? Então a gente tem que, inclusive, parabenizar vocês, que vocês poderiam estar fazendo outras coisas, mas vocês estão focados aqui em cuidar da sua saúde mental, que isso é incrível. Parabéns para vocês, isso é muito bom, tá bom? Então, voltando ao que eu estava começando a dizer, né? Então, assim, esse quadro é um quadro de transtorno de ansiedade, que é o pensamento acelerado. Então, como fugir disso? Né? Se você pensa todos os dias, se todos os dias temos questões para resolver, algumas pessoas vivem cheio de problemas, cheio de conflitos, contas para pagar, um monte de coisas, né? De fato que tem que fazer. E aí, como a gente vai fazer? E aí a palavra é gerenciar. Né? Então é essa palavra que eu quero que vocês guardem aí na cabecinha de vocês, a palavra gerenciar. E é isso que eu quero que vocês aprendam hoje, a gerenciar o pensamento de vocês. Porque os pensamentos, eles são naturais, eles vão acontecer, né? Então, é até uma coisa legal falar que, assim, por exemplo, quando a gente trabalha a meditação e tudo mais, nós estamos fazendo várias, né? Então, a gente até deixa lá para o Google Meet, né? Para a gente fazer o processo de transformação, usar a hipnose, usar nossas técnicas, né? De mentalizações e tudo mais. E aí eu ouço muitas pessoas falarem assim, poxa, às vezes eu não consigo me concentrar, às vezes eu desfoco. Ah, na sessão passada eu dormi. Pois é bem curioso isso, né? Então, porque a hipnose, ela é foco e concentração. Então, você não tem que dormir, você tem que estar focado. Então, por isso que é importante a pessoa não fazer deitado, fazer sentado, estar ali prestando atenção em todos os detalhes, porque a gente estamos trabalhando com todo o nosso pensamento, né? E aí é muito curioso que no trabalho de meditação mesmo, né? Que é um trabalho diferente do trabalho da hipnose, as pessoas falam, ah, nossa, esse negócio de yoga pra mim não dá. Porque as pessoas têm esse pensamento muito acelerado, entende? Então a pessoa fica ali o tempo todo, então eu não consigo me concentrar. Eu tô pensando o tempo todo em outras coisas. Pois é, mas aí que tá. Já entrando com uma ferramenta, né? A meditação é um exemplo disso. Se você consegue ficar 3 minutos, show de bola.
parabéns, você já está começando, né? Então você consegue ficar segundos, você consegue entrar em uma transformação incrível dentro da hipnose, perfeito, entende? Então é isso que é o bacana, sabe? Um treinamento. Então é isso que eu quero que vocês aprendam a gerenciar o pensamento de vocês. Então quanto mais vocês vão dominando o pensamento, né? Então o exercício de meditação já é uma grande ferramenta, a hipnose, para que você possa começar a gerenciar, ter calma, organizar. Nem que você consiga ficar só 5 minutos, tá incrível, né? Quanto mais você fizer, melhor você vai, ou seja, mais você vai se transformando, né? Exatamente. Quer falar alguma coisa? E um ponto só importante para destacar, Paulo, até galerinha, deixa eu falar. Pegaram a semântica. Não é controlar os pensamentos, porque pensamentos a gente não vai controlar em si, eles, como a Paula falou, eles são automáticos, eles vêm e a gente não controla, sempre vai estar passando, mas gerenciar, peguem a semântica, gerenciar os pensamentos, tá? É diferente do controle que a gente quer ter o tempo todo, e isso também que gera muitas das angústias, né, Paula? Sim. Querer controlar o tempo todo e achar que não está conseguindo, e aí começa a gerar certas angústias. Sim. Isso é um treinamento, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Agora vamos entrar mais profundamente no tema. Então, os pensamentos, né? Então, eles são automáticos, eles vêm. Por isso que o quadro de depressão, né? Então, que é o pensamento automático negativo, eles vêm mesmo, né? Então, assim, se você tem pensamentos de autodestruição, pensamentos negativos, pensamentos ruins, né? No geral, isso assim entenda que eles são automáticos por conta de um monte de coisas que vocês vivem e aí eles vêm. Então, por isso o nome técnico é pensamentos automáticos negativos. Eles vêm mesmo. Então, o que a gente tem que aprender é gerenciar. Então, isso, toda a oficina vem focando nisso, quanto você tem que ter domínio. Você vai aprendendo, tá? Então, assim, o que o Tarso falou é assim, não fica desesperado aí que, eu não consigo controlar, mas você vai aprender. É isso que a gente quer, que vocês entendam o quanto você pode aprender com o tempo, tá bom? Cada dia é um aprendizado, né? Isso aí é muito importante, ter calma. Lembra que a gente está trabalhando com ansiedade, então quanto mais pressa você tem, mais angustiada, pensa na síndrome do pânico, né? É exatamente o desespero. Então a pessoa entra ali e aí não vai conseguir gerenciar mesmo, né? Então vamos para um quadro mais, não vou dizer leve não, porque esse quadro é pesado. Porque vamos lá. Agora é o seguinte, vamos entrar para vocês entenderem exatamente o que é o pensamento, essa síndrome, né? Vamos usar esse termo bem patológico, vamos dizer assim, né? Então é o seguinte, quando nós temos muitas coisas, estamos pensando em várias coisas ao mesmo tempo, existe um grande desgaste neuronal, né? Então, quando a gente fala síndrome do pensamento acelerado, é que houve uma sobrecarga de pensamentos. Então você está pensando em, ai meu Deus, e aquele projeto, e aquela coisa outra, e esse o que, a conta para pagar e tudo mais. Então você fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, e aí é como se acontecesse um blackout. Por quê? Deixa eu explicar de uma forma neurológica primeiro, para vocês entenderem. O nosso corpo, nosso cérebro, né? Ele é um tanto preguiçoso, né? Então, ele foi criado, né? Posso falar assim, né? Então, assim, para a sua sobrevivência. Então, para e pensa. Se você fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, você está gastando pouca ou muita energia? Responde aí, gente. Pensa. Você está lá pensando em várias coisas. Minha conta para pagar. E é isso. E sei lá o que, as crianças. E a plataforma das crianças. E sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. E aí? Você está gastando muita energia ou pouca energia se você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo? E aí?
O que a galera tá respondendo aí? A galera acha que tá tímida ainda. Vamos lá, galera. Pode interagir com a gente. Fiquem à vontade. A Ana falou muita. O Thiago, muita energia. Exatamente. A Poliana também. Simone. Isso, exatamente. Então, assim, se você tá gastando muita energia, todo o seu... toda a sua energia criativa fica voltada para a sua sobrevivência, entende? Então, a tendência é você ter dores musculares. Então, o seu corpo ele vai ficar focado em outras partes do corpo. E aí, ao invés de você gastar realmente, né, a energia para ter uma produtividade, o seu corpo vai ficar cansado, entende? Daí, eu acredito que um monte de gente está se identificando aí. Então, o seu corpo, ele acaba ficando muito exausto. Então, você não tem ânimo para fazer as coisas. Você fica... Puxa, tem um monte de coisa. Quantas vezes aconteceu isso com vocês? Né? De vocês terem um monte de coisa para vocês fazerem, mas não levanta, às vezes, da cama, não levanta do lugar, ou então fica para lá e para cá, sabe? Sabe, igual aquele cachorrinho, sabe? Que perdeu o dono e que fica andando para lá e para cá perdido. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? E aí? Quantas vezes, gente, já aconteceu com vocês? De vocês terem um monte de coisas para fazer e você não consegue fazer, às vezes, uma? Ou se você faz uma, as outras ficam um tanto perdidas. Entende? E é isso. Isso aí. Fica sem energia, né? Pois é, entende? Então, por quê? Toda a sua energia, né, que deveria ser voltada para os seus pensamentos, eles ficam voltados para o seu corpo. Daí vem as doenças psicossomáticas que são muito comuns. Né? Eu acredito que um monte de gente aí está se identificando, né, que é a gastrite. Você para e pensa, ficar focada lá no estômago. As dores, né, a coluna é uma doença psicossomática muito comum. Eu não sei se vocês sabiam, mas o que acontece? As pessoas falam assim, sistema nervoso central, sistema nervoso, aí pensa o cérebro. Pois é, mas quando a gente fala sistema nervoso central, não é só o cérebro, tá? É a medula, ela passa por dentro da sua coluna e os nervos que se ramificam. Isso é o sistema nervoso central. Então, por isso que existem várias doenças ortopédicas, inclusive, que são causadas por conta do sistema nervoso. Ou seja, todo esse desgaste, ou seja, você joga a sua energia criativa pro lixo, entende? Lembra numa outra live que nós falamos bastante sobre ansiedade? Quem perdeu, vou repetir. Que quando você pensa muito em determinada coisa, você fica nervoso para lá e para cá e tudo mais. Aí o que acontece? Dá branco? Por que dá branco? Quantas vezes eu pego pessoas, né, que me buscam achando que está desenvolvendo um quadro demencial, né? Ou seja, está desenvolvendo Alzheimer. Né? Muitas pessoas acham que estão desenvolvendo Alzheimer aos seus 53 anos. Qualquer dia desse a gente faz uma live só falando sobre essa questão neurológica, que é bem legal, muito interessante. Isso é uma preocupação muito comum das pessoas, né? Então, mas é exatamente por essa questão, né? Então, porque existe todo um desgaste ali, e aí o cortisol, como eu expliquei, ele acaba desgastando mesmo, sabe? Então, ele mata mesmo, sabe? Então, assim, acontece todo um desgaste neuronal. E aí, por isso que surgem os brancos aí da vida, entende? Então, aí voltando. Quando você fica lá, né, andando para lá e para cá, e você não faz aquilo que você tem que fazer, gera uma procrastinação. Quantas pessoas aí se vê procrastinadas, hein? Me diz aí quantas pessoas se vê dessa forma. Triste, porque
tem muitas vezes sonhos, tem projetos, mas não conseguem gerenciar. É exatamente isso. Entende? Então, essa procrastinação, a procrastinação, gente, presta bem atenção. Ela é resultado dessa síndrome, da síndrome do pensamento acelerado. Então, agora você está entendendo o negócio, você está entendendo que o que você tem que fazer, e aí eu vou chegar na parte da transformação, se tudo der certo, que horas são, para me estar passando todas as dicas para vocês, como vocês se transformarem, ok? E aí vocês peguem o caderninho de vocês e anotem, porque tem um monte de dicas aí que eu vou dar para vocês se transformarem. Paulo, antes de você dar sequência, teve algumas pessoas que interagiram. Por exemplo, agora que você falou sobre a questão também da neuroplasticidade, do Alzheimer, você falou que vai fazer esse tema, a Aliette falou assim, eu sinto minha memória um pouco prejudicada. A Ana Marques, ela falou, rodo e não saio do lugar. Alguns se identificaram com essa questão da procrastinação, né? A Amanda falou, ai meu Deus, eu completamente. A Ana Marques também, isso me deixa mal, eu fico brigando comigo mesmo. E são coisas que são muito comuns, né, Paulo? Sim. Essa questão da procrastinação, a gente começar com um sentimento de culpa de não ter feito as tarefas, de não ter concluído, de não sair do lugar e achar que a gente nunca consegue nada, não é mesmo? Sim, exatamente. Tem uma pergunta aí da galera ou só eu comento? Teve os comentários, tem uma da Bia, mas foi voltada à ansiedade. Como eu faço para controlar minha ansiedade? E aí foi como a gente estava falando, esse tema a gente vai dar um pouquinho depois ênfase nele, né? Sim, mas eu vou estar trazendo dentro desse assunto de hoje sobre síndrome do pensamento. Algumas ferramentas para vocês usarem. Fica tranquilo, o seu pedido aí, a sua pergunta não vai ficar flutuando, não. Entende? Então, assim, isso é muito importante, tá? Essa é a parte mais importante de hoje. É vocês entenderem por que vocês ficam igual aquele cachorrinho perdido pra lá e pra cá e não conseguem fazer as coisas. Porque toda a sua carga positiva, boa, ela fica voltada para outras coisas. Entende? Uhum. E aí, naturalmente, assim, acaba acontecendo um desgaste físico. E aí você acaba procrastinando. E aí, vamos lá. No Instagram, mãe. Vamos lá, alguns sintomas, né, que vocês se identificaram lá no pôster que eu falei. Né? Um primeiro sintoma que eu falei é a dificuldade de atenção e de concentração. Isso é um ponto bastante curioso, porque o que acontece? Acaba se confundindo muito com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas não, tá? É um quadro diferente. Se bem que são quadros diferentes, porém, assim, a criança, né, que tem quadros o adulto, eu atendo várias pessoas que têm quadro, a própria hiperatividade, né? Então, assim, são quadros diferentes, porém a transformação também pode ser usada para as pessoas que apresentam o quadro, ok? Então, assim, lembra que é um gerenciamento. Então, assim, isso é até legal falar, porque eu odeio rotular pessoas, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas chegam mas assim, como eu tenho uma cadeira, eu sou psicóloga e tudo mais, mas assim, eu tenho que trazer o diagnóstico, ok? Então, dar o diagnóstico é dar um horizonte, ok? Então, o meu objetivo sempre, quando as pessoas me buscam para fazer a avaliação neuropsicológica, é para dar o horizonte às pessoas e dizer, olha só, sim, isso é um quadro, esse quadro, porém, vamos transformar isso aí, né? Então, não adianta eu te dar um papel, e aí, como é que fica? Aí eu sou uma lata de sardinha, ou eu sou uma lata de ervilha. Não é isso, né? Então, assim, não tem que ser isso na sua vida. Ah, eu sou bipolar, eu sou, sabe,
Eu sou TDAH, eu sou autista, entende? Então, assim, não é isso. Não é isso. Então, você tem que se ver como pessoa. Apresenta determinadas dificuldades, porém, essas dificuldades, elas devem ser trabalhadas. Tem que ser cuidadas, transformadas. E aí, naturalmente, você vai ter uma vida normal. E é isso. Exato. Eu posso até me usar como exemplo, né, Paula? Que tive um diagnóstico de TDAH, para quem não sabe, eu tenho essa questão, mas eu aprendi a lidar com a minha dificuldade. Por exemplo, eu sei lidar com a minha hiperatividade, eu sei como agir mediante a ela, entende? E isso acontece muito. As pessoas precisam começar realmente, igual a Paula falou, a entender o que ela passa e começar a trabalhar em cima daquilo ali. Não criar um caos sobre tudo aquilo ali e começar a se limitar. Entende? Quando a gente começa a se limitar demais por conta do que foi passado pra gente, aí sim que começa a gerar um problema, né, Paula? Que aí as pessoas começam, eu sou bipolar, não posso fazer nada porque eu sou bipolar. Eu tenho TDAH, não posso fazer nada porque eu sou hiperativo. Mas sim entender e trabalhar isso, né? Com certeza. E assim, ontem não, foi ontem foi terça, foi segunda. Segunda eu ouvi um relato de uma pessoa e eu fiquei hiper feliz, sabe? Porque ela falou pra mim que eu fui a única pessoa que disse pra ela que a ansiedade é uma coisa boa. Porque as pessoas só têm uma visão ruim da ansiedade, né? E, pois é, pessoal, deixa eu te falar. A ansiedade é uma coisa boa. Que legal, né? Deixa eu explicar. Então, assim, existe uma ansiedade ruim, existe uma ansiedade boa, ok? A ansiedade boa é essa que faz você se mexer, sabe? É aquela que faz você pensar, faz você ter pensamentos criativos, né? Então, né? Não sei se vocês sabem, o Tarso, ele já foi meu paciente. Né? E tá aí, ó, transformado. Né? Então, isso é muito legal, é muito gratificante, né? Ver isso tudo acontecendo. Então, olha só. Então, quantas vezes, né, Tarso, eu falei pra você que, assim, que você tinha que gerenciar a sua ansiedade, que você tinha que aprender a usá-la, né? Então, eu olho as pessoas que têm uma ansiedade, geralmente, assim, sabe? São pessoas altamente criativas, são pessoas dinâmicas, pessoas despojadas, pau pra toda a obra. Isso é ruim, gente? Isso não é ruim, isso é bom, isso é bom. É bom ser hiperativo, sabe? O problema da hiperatividade é ser impulsivo, sabe? É ser impulsivo. Então, é você jogar, meter sabe, o pé onde não deve meter. Então, assim, isso que é complicado, mas isso você aprende, né? Então, isso você aprende. Olha, a notícia maravilhosa que eu tenho para dar para vocês. A inteligência emocional, ela é aprendida. Você não nasce com ela, ok? Olha que notícia, só notícias boas hoje. Entendeu? Então, é isso. Então, assim, é você que tem que dar o seu melhor, sabe? É você que tem que, de fato, transformar. Começar a olhar para você de forma diferente, de forma mais carinhosa, sabe? Entender, poxa, como que eu posso fazer com a minha ansiedade, né? Essa pessoa que perguntou, né? Então, assim, como que eu vou conseguir gerenciar a minha ansiedade? Aprende, aprende, administra isso, né? Então a gente vai entrar lá nessa parte da transformação, para a gente não ficar pulando muito. E a dificuldade de relaxar, desacelerar, e aí eu falei da questão, né? Logo quando começamos hoje, né? Falei da questão da meditação. Então a meditação, exercício físico, sabe? Então, quantas vezes vocês ficam assim, eu não consigo correr na esteira, eu só quero correr pelo meio da rua. Eu não consigo ficar lá parada, trabalhando minha respiração. Eu não tenho paciência para trabalhar a respiração. Mas você tem que ter. Entende? Se der tempo, a gente pode até ensinar um exercício de respiração, né, pra galera. Assim, quem me conhece, mas se der tempo, pelo menos o exercício de respiração é legal, porque aí na semana que vem, quando a gente for pro Google Meet, a gente trabalha junto e a gente traz uma vivência bem legal, né? Vamos ver se a gente vai... Paulo, teve uma pergunta, tá?
da Ana Fernandes. Ela falou assim: eu não sinto que procrastino, mas preciso sempre me organizar para tentar montar as prioridades. Como organizar as tarefas de acordo com prioridades? Fico nervosa com prazos, entregas e acabo me sobrecarregando e fazendo tudo de uma vez. Eu me desgasto. Isso. Pois é, né? Então, Ela perguntou como é que é, como ela organiza as tarefas dela de acordo com as prioridades. ela aprendeu, ela aprendeu, hein? Ana, você não me enrola não, hein? Você aprendeu isso, hein? Alguém te ensinou isso? A gente vai falar. Então, assim, a falta. Outro ponto importante, a gente vai entrar nessa parte, tá, Ana? Só mais um pouquinho na parte da transformação que eu vou falar sobre essa questão. Então, a falta de memória, né? Então, assim, né, a Liege, né? Aliás, falou sobre a questão da falta da memória, que é muito comum nesse quadro. Então, né? Como eu falei, assim, pensa, para você chegar a um raciocínio, para você chegar a uma conclusão, a um pensamento, chegar a uma resposta, é uma sintonia de conexões que acontece, né? É uma sintonia de conexões que processam na sua cabeça. Então, imagina você pensando em várias coisas ao mesmo tempo, entende? Então, as conexões, elas cortam, sabe? Então, você consegue até fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas quatro não consegue, entende? Então, assim, elas vão cortar. Mas assim, até para você fazer duas, você tem que primeiro, você foca aqui, depois você foca ali. Foca aqui, foca ali. Mas você focar aqui, ali, aqui. Então, assim, eles vão se perder, entende? Então, por isso que não dá. Então, para você fazer direito, você tem que focar um de cada vez. Esse é o correto. Quantas pessoas que deixam o arroz queimar, né? A torneira lá entornar e assim vai, né? Então, é porque tem que fazer uma coisa de cada vez. E aí a questão da memória, como a gente tinha falado, então ela vai acontecer esses blackouts sim, até porque por conta do cortisol que vai estar em alta ali, e aí tem todo aquele desgaste também neuronal. Ou seja, a falta de oxigenação também acaba acontecendo, entendeu? Muitas coisas acontecendo ali. O outro sintoma, que é a mudança do humor, né? E aí, assim, essa questão da mudança de humor é o seguinte: quem fica feliz quando tem um monte de coisa para fazer e não consegue fazer? Quem? Ninguém, cara, né? Então você tá fazendo uma coisa e vem um pensamento, aí vem uma criança chorando, aí sei lá o quê. Então, assim, sabe? Irrita, né? Então, né? Então irrita. Então isso, de alguma forma, acaba gerando uma mudança de humor. Então, e aí o fato de você não conseguir fazer, não concluir suas atividades, isso também vai comprometer na sua autoestima, né? E aí, naturalmente, você vai sendo detonado cada vez mais, ou seja, você vai saindo dos focos e tal, entende? Então, assim, a mudança de humor, né? Então, até é muito comum uma pessoa dali começar a desenvolver o quadro depressivo mesmo, né? Porque as coisas não estão acontecendo na vida dela, né? E aí ela, de fato, não tem como ficar feliz, né? Quando as coisas estão um M, né? Então, assim, e aí naturalmente as coisas vão se perdendo. Quer falar algo? Não, teve uma colocação, Paula. Então, teve uma colocação aqui da Célia. Acontece comigo algo muito curioso. Tentei dormir e o cérebro não parava os pensamentos. Então, como a gente estava até falando no início, né, Paula? A questão do querer controlar demais os pensamentos. E quanto mais na hora de dormir, ou até qualquer momento que seja, quanto mais a gente começa a focar naquilo ali, o cérebro tende a expandir. A mente expande. Tudo que a gente foca, a mente expande. Então aí fica focado no que eu quero dormir, preciso dormir, e os pensamentos não param. Aí ele não vai parar mesmo. Ele não vai parar porque você só está bombardeando mais ainda de questões de pensamentos. Sim. Você só está trazendo mais pensamentos. Então você não está acalmando a sua mente. Você está trazendo mais informações. Não é mesmo, Paulo? Sim. Então, olha só. Quem não entende que a auto-hipnose,
aprenda, né? Eu posso um dia estar falando mais profundamente para vocês. A auto-hipnose, ela é incrível para você fazer antes de dormir. Porque pensa a oração. O que é a oração? Por que as pessoas fazem oração, né, antes de dormir? Né? Por que elas fazem? Porque é um momento, é algo que é histórico, sabe? Então, assim, é um momento que você se doa ali, que você para, gera emoção pra você e você dá comando. E aí, quantas vezes você, depois de você ter feito uma oração incrível, você conseguiu dormir bem? Eu não sei se vocês sabiam, mas a oração, ela é uma auto-hipnose, tá? Então, assim, a oração é uma auto-hipnose. Então, ela é linda, é maravilhosa. Entende? Então, antes de você dormir, existem vários exercícios que eu posso estar ensinando para vocês também. E aí, assim, você tem que dar o comando, né? Essa noite vai ser incrível, vai ser maravilhosa. Vou conseguir relaxar o meu corpo, vou relaxar minha mente. Entende? Então, você vai dando comando, né? E aí, naturalmente, as coisas vão... Ou seja, seu cérebro, isso é ciência. Ele vai respondendo, ele vai guardando isso. Quantas vezes você foi dormir pensando em determinada coisa e você conseguiu resolver aquilo durante o sono? Por que isso acontece? Assim, vamos perguntar aí pra galera. Quantas vezes, galera, assim, já aconteceu com quem isso? De você ter um problema, sei lá, às vezes até na época do vestibular e tal, do Enem, ou um problema que você tem para você fazer, para resolver, e aí você vai dormir, e aí no meio da noite você abre os olhos, caramba, é isso. Ou então acorda E aí, e conseguiu. E aí, quem quem já passou por essa experiência, galera? Alguém já aconteceu isso com alguém? E aí, vamos lá, Joyce já. Mais alguém? Vamos lá. E é isso, o pessoal vai falando aí. Entende? Então é isso. Então, dê o comando, porque o seu cérebro, Célia, o seu cérebro não para. Não para. Não como você pegar um botãozinho ali, desliguei, né? Vamos dormir agora. Não tem como. Por isso que é muito importante você fazer uma ótima oração. Quem não tem uma boa religião, palavra estranha. Não, quem não tem uma religião, assim, faça a sua auto-hipnose, né? Entendeu? Isso é muito legal. Quem é religioso, faça a auto-hipnose também, que ela é incrível, né? Eu atendo vários pastores que eles adoram, né? Então, assim, isso é muito legal. E eles têm esse conhecimento, né? Eu atendo um pastor que ele tem, inclusive, eu não sei se eu já te falei, tá? Ele tem um curso de Mindset e ele fala que, assim, foi... como aquilo também foi transformador para a igreja dele, sabe? E o quanto ele ensinou para as pessoas muitas coisas. E ele sabendo, depois que ele descobriu que a oração, né, quando ele tá lá com as pessoas e tudo mais, pregando, e aquilo ali, sabe, é uma hipnose, aquilo ali para ele foi transformador. Porque aí ele ganhou muito mais responsabilidade, sabe? Porque não é só conversando com Deus, sabe? É algo que ele tá colocando ali na mente das pessoas, sabe? Então, assim, quando ele descobriu isso, assim, para ele foi muito transformador, entendeu? E assim, foi muito legal ouvir esse depoimento dele, assim, foi bacana pra caramba. Então, assim, façam, dê comando, entenda que sua mente não para quando você dorme. Então, tenha paciência, faça uma ótima oração, faça uma auto-hipnose, dê comando. Tem várias técnicas legais. Eu posso ensinar coisas simples, muito simples. É a coisa mais simples do mundo fazer auto-hipnose, né? E é hiper delicioso. Vamos lá, 38. A irritabilidade, né? E aí a questão do humor também, que aí faz parte, né? O cansaço físico, eu também já falei sobre isso. O sofrimento por antecipação, né? Bem, sofrimento por antecipação. Você ficar imaginando, isso até que é uma marca do quadro do transtorno de ansiedade, né? Então, você ficar ali imaginando que vai acontecer isso. Mas se eu não fizer isso, se não fizer aquilo. Então, assim, não
para de ficar pensando, né? O que vai acontecer, né? É melhor você, aquilo que eu falo, volto a dizer, né? Gerenciar, é melhor você arrumar, é melhor você acreditar em você, né? E naturalmente as coisas vão acontecendo, e aí, ou seja, acreditar em você. Ah, deixa eu falar uma coisa, essa coisa do acreditar é muito importante, sabe? Eu nunca vou cansar de dizer isso pra vocês. Que assim, quantas pessoas aí querem... Vamos lá. Quantas pessoas aí querem ser felizes? Não. Querem... feliz. Feliz é tão amplo, né? Querem ter uma profissão incrível. Quantas pessoas aí querem ter uma profissão incrível? Ou feliz no seu relacionamento, ou feliz... Me ajuda aí, Tarso. O que as pessoas, as dores maiores das pessoas da procrastinação? Procrastinação, Relacionamento. relacionamento familiar, Aham. família também. Família, né? Uhum. Então, aí eu pergunto pra você, quantas pessoas aí querem que a sua vida seja realmente incrível? Você realmente quer? Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero, Ana Paula, eu quero. Aí eu pergunto assim, você se vê bem? Você se consegue se ver dentro daquela profissão? Você consegue se ver fazendo determinada coisa? Aí sabe o que as pessoas dizem? Não, não consigo. Aí eu pergunto pra vocês, você acha que vai acontecer? Então, será que você vai conseguir sair da procrastinação? Se você não acredita em você mesmo, não tem como, filho. Entendeu? Então, assim, desiste, sabe? Então, se você acha que é isso, então, assim, abraça a sua procrastinação e é isso. Entende? Porque fica aí na sua mesmice e tá bom. Porque se você não acredita em você mesmo, como as coisas vão acontecer? Não tem como acontecer. Entende? Então, você, para que as coisas realmente se transformem na sua vida, primeiro você tem que querer e depois você tem que acreditar. Nunca esqueçam disso. E aí as coisas, de fato, vão se transformar na sua vida. Porque você começa a se ver lá na frente e você acredita que você é capaz de modificar. Seja o que for. E aí as coisas, a mágica começa a acontecer. Entende? Então isso é muito legal. Então, assim, a inquietação, o sofrimento do sono, a Célia até questionou aí, já falei sobre essa questão, né? Que é o que eu coloquei lá no nosso pôster, né? E a intolerância de ser contrariado. Bem, olha só, galera, essa coisa da intolerância a ser contrariado, lembra, né, do nosso encontro da semana passada sobre dependência emocional. Porque tudo isso aqui, gente, vocês pensam que não tem nada a ver com a dependência emocional? Tem tudo a ver. Porque a maioria das pessoas ficam procrastinadas porque ficam esperando pelo outro, sabe? Elas ficam esperando a motivação, elas ficam esperando um milagre acontecer, né? Entende? E não tem milagre. Não tem Exato. milagre. Tem um ponto que você destacou, Paula, que a gente vê muito, né? As pessoas não acreditam nelas mesmas, mas acreditam na outra pessoa. Acredita que só é possível fazer se aquela outra pessoa estiver ali. Sem aquela outra pessoa eu não faço nada. E isso é um ponto que também acontece muito, né? Que gera essa questão, como você falou, está muito interligada com a dependência. Sim, exatamente. Perfeito, né? Então, e o quanto temos que, assim, sabe, entender que a gente tem que, sabe, sim, pular todos os obstáculos, né? Ou seja, temos que desenvolver formas, né, de organizar isso tudo aí. E aí vamos lá para nossa transformação, ok? Então, assim, vamos entrar na questão da transformação, que é o ponto mais importante, tá? De hoje. Porque lembra aquilo que eu venho falando sempre para vocês, que o nosso objetivo não é rotular. E aí agora você já tem
mais uma plaquetinha aí dizendo eu tenho a síndrome do pensamento acelerado. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso não. Rasgue isso não. Entendeu? Então rasgue, porque agora anota o que eu vou falar aqui. E aí, isso aí é bem importante. Tá bom? Então, assim, vamos lá. Para a transformação acontecer, quem chegou agora, a primeira coisa é a conscientização. Beleza. Isso falamos 44 minutos falando sobre isso. Então, você já tem a conscientização, que é o primeiro ingrediente para acontecer a transformação. A segunda coisa é aprender a gerenciar os seus pensamentos. Mas, Ana Paula, como é que eu vou conseguir gerenciar meus pensamentos? Bem, vamos lá. Primeiro é o que a Ana falou aí pra gente. O que ela falou, Tarso? Como ela faz para priorizar as tarefas? Aham. Então. Essa foi a pergunta dela. Como que foi? Faz o quê? Ó, a pergunta da Ana foi priorizar a prioridade. Beleza. Beleza. Então, o primeiro ponto, gente, é a organização, tá? Você tem que se organizar. O hiperativo, o impulsivo, a pessoa que tem o síndrome do pensamento acelerado tem que se organizar. Se você não se organiza na sua vida, você vai sempre agir por impulso e, naturalmente, assim, as coisas... Você vai sempre querer as coisas mais fáceis. E aí, você vai se lascar. Porque não é dessa forma que a gente consegue as melhores coisas. As melhores coisas você tem que suar sim, entende? Tem algumas coisas que são mais fáceis, sim. Mas a maioria, quando a gente fala de coisas trabalhosas, coisas, né, que realmente você tem que se esforçar mais, elas são um pouquinho mais difíceis, né? Então, a organização. Então, bota aí a primeira coisa aí no radar de vocês, é a organização. Vocês têm que aprender a se organizar. E a segunda coisa é a questão da prioridade, né? E a pergunta da Ana aí. E aí, assim, como priorizar? O que é prioridade? Para e pensa. O segundo ponto é a prioridade. Você tem... Vamos pensar. Eu tenho 5 coisas para me fazer hoje. Amanhã. Não, hoje já é. Amanhã. Ah, mas também, se bem que tem uma dica bem legal antes de dormir. Tá, amanhã. Eu tenho 5 coisas para me fazer amanhã. Quando a gente fala prioridade, o que é prioridade? É a mais importante. Então, você vai fazer primeiro a mais importante. Então, você... Na sua mente ou na sua agenda, se vira. Você vai dizer, eu tenho que pagar o cartão, eu tenho que treinar, eu tenho que... Fala aí, Tarso. Vamos estudar. Cuidar das crianças. E arrumar a casa, que é uma coisa que vem muita gente. Beleza, 5 coisas. E aí, qual é a prioridade aqui? Vamos lá. Dependendo, vamos colocar o pagar o cartão. Ai, que tá. A prioridade é cuidar das crianças. Dá comida às crianças lá. Dá comida às crianças, né? Faz sei lá o que, pupu. Agora vamos lá, o cartão, entende? Exemplo, a gente tá criando um exemplo aqui. Tá sendo filho, gente. Tá apertado. Né? Então, assim. Mas até... Fala, desculpa. Para ajudar nessa questão aí da prioridade que a Ana falou, tem um ponto muito bom para gerenciar, um exercício muito bom, que é a matriz de Eisenhower. Eu até tenho ela no meu Instagram também, quem quiser pode até dar uma olhada, que é uma matriz matriz do tempo. Uhum. É uma matriz de Eisenhower. Ele fez essa matriz baseada em 4 quadrantes. E esses pontos que você destacou, entende? Por exemplo, o cartão de crédito. Ele poderia não ser algo urgente, só que as pessoas costumam deixar as coisas se tornarem urgentes. Uhum. E é por isso que elas não tornam importantes, como a prioridade, e acabam tornando urgente.
E aí foi onde a Ana entrou com aquela questão dela, que ela não consegue ter pressão de fazer as tarefas. Então, a partir do momento que a gente tem ali toda essa questão organizada, não deixando as coisas para depois, elas não se tornam tão urgentes, com tanta pressão. Entendi. Então, por exemplo, essa questão que eu trouxe do cartão, por exemplo, como até a gente brincou, eu não tenho filho, então... O cartão, por exemplo, ele poderia até ser uma prioridade, mas ele não precisaria ser urgente e aí criar essas dores de cabeças, né? Como para muitos acabam acontecendo, né? Sim, exatamente. É até uma dica que eu deixo. Show. Então, assim, depois, assim, cuidou lá das crianças, exemplo, né? Então, tá. Agora, deixa lá, vai para um lugar e paga lá o seu cartão, né? Faz determinada coisa. E exemplo, entende, gente? Então, assim, depois vai para o outro. Então, trabalha com se organiza. Entende? Então, e aí, naturalmente, as coisas vão dar certo. Então, trabalhar com a prioridade é ver aquilo que é mais importante para você naquele dia. E aí, vamos pensar nessas um monte de coisas ali. Aí chegou a noite. Poxa, eu só consegui fazer 2 coisas. Ficou pendente 3 coisas. Aí vem o pensamento. Ai, caramba, eu não consegui fazer aquilo. Calma, mas você conseguiu fazer os mais importantes. E o fato de você ter conseguido fazer o mais importante te deixa mais tranquilo. Entende? Então, quando você mas ainda faltou esse. Pega uma agenda e tudo mais e anota, eu vou fazer isso amanhã, ou dá para me fazer isso. Entende? Então, dá para pelo menos você dar uma lapidada ali para você dormir tranquilo, né? Aquilo que a Célia falou, peraí, como eu vou dormir, eu vou ficar pensando, não. E aí, então, faz pelo menos um esqueleto de o que você vai fazer amanhã. E aí você vai ficar mais tranquilo, você vai conseguir dormir um pouco mais suave. Você vai montar uma rotina para você. Lembra da história da rotina lá, da autoestima? Então, você cria uma rotinazinha ali para amanhã, entendeu? E aí as coisas vão acontecendo. Então, trabalhe por prioridade. Bota aí no radar de vocês. Não pode esquecer isso. Tem uma pergunta, Paula. A Liege fez a pergunta. E quando vem outra pessoa e bagunça a sua organização? Pois é, mas aí você que tem que gerenciar a sua vida. Você não é dependente de ninguém, então assim, né? Você tem que gerenciar a sua vida. Eu falo, opa, dá licença, eu tô fazendo isso, aquilo. Entende? Então, assim, não pode, né? Então, assim, esperar pelo outro também, assim, é uma coisa muito importante, tá? Então, assim, isso entra na questão da dependência emocional, né? Então, por exemplo, tem um cartão para pagar, tem isso. Não, poxa, meu marido não tá aí para pagar meu cartão. Paga tu. Tem que fazer determinada coisa, furar ali. Fura você. Entendeu? Então, assim, sabe? Não precisa. É porque muitas vezes as pessoas ficam no automático, né? Sempre dependendo do outro para fazer determinada coisa. Vai lá e faz. Né? Entendeu? Então, isso te deixa mais dona de si, né? Dono de si também. E aí as coisas vão se encaixando cada vez mais, entende? Então, assim, não espere pelo outro, tá bom? 1, 2, 3. Esse é o terceiro ponto. Não espere pelo outro. Faça. Faça você. Entende? Quanto mais você ficar aí na sua cabeça, caramba, eu não tenho uma motivação, meu marido é isso, minha irmã ficou de me emprestar o dinheiro e não me emprestou, fulano. Então, assim, você só vai ficar culpando e aí, ou seja, você só vai se vitimizar o tempo todo e as coisas não vão acontecer aí na sua vida. Entende? Então, assim, nada de ficar esperando pelo outro. Ação. Esse é o terceiro ponto. Desenvolver uma mente criativa é o quarto ponto. Você tem que usar a sua mente. Como você desenvolve uma mente criativa? Preste atenção. Isso é pura Gestalt terapia. Na Gestalt terapia, né? Então, vou lembrar aí de Peirce. Então, assim, tem uma... Ele traz muito essa coisa. Eu já até falei isso várias vezes. Como é que eu penso? Eu adoro ficar sozinha. Então, eu fico sozinha no meu mundo.
né? Eu me fecho lá, meu mundo autista. Até brinco. Eu conheço meus pacientes autistas, que eles são hiper sinceros. Então, assim, eu me fecho lá no meu mundo, quase um mundo autista, e eu começo a planejar. Eu pego minha folha, meu caderninho, que eu acompanho, vai para tudo quanto é lugar, ou então meu iPadzinho, e aí vou lá e vou desenvolvendo e tal, fico lá no meu mundo, me fecho. Entende? Então, ou seja, aprenda a desenvolver a sua mente criativa. Tira um momento do dia, sabe? Que hora que você vai fazer isso? Acorda antes de todo mundo. Acorda antes de todo mundo. Todo mundo dormindo, as crianças dormindo, sei lá o quê. Assim, preguiça não existe, tá bom, gente? Preguiça não pode. Peraí, que horas são? Então, desenvolva sua mente criativa. Ah, aquilo que o Tassi falou no começo. Tenha paciência com você. Para de ficar achando que a ansiedade é um troço. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é cortisol, adrenalina. Ela faz você pensar, desenvolver coisas boas, criativa. Né? Quantas vezes as pessoas falaram, nossa, você é tão criativa, você é tão isso, né? Você é tão dinâmica. Então, isso é ótimo, gente. Então, assim, você tem que ter mais paciência com você e mais ação, entende? É isso que você tem que fazer. Paciência e ação. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecer. E aí, já foi 1, 2, 3, 4, 5 a paciência. Ah, essa é incrível. Desenvolver uma mentalização com âncora. Ah, isso é uma coisa assim que eu hiper uso para minha vida. Assim, quando tem um monte de coisa, às vezes, por exemplo, eu tô no trânsito, tô dirigindo e tal, tô indo para um lugar e eu, caraca, olha a hora. E a hora, será que vai dar certo? Olha, tá vendo? Já foi no automático, tá vendo? A minha âncora é o seguinte: no final, tudo vai dar certo. Eu sempre falo isso. E sempre dá certo. Entendeu? Então, cria uma âncora pra você. Então, assim, no final, por exemplo, essa é a minha, tá? Mas você pode pegar, não tem problema. A gente não você não copia, você modela. Na PNL a gente usa modelagem. Então, pode fazer o que eu faço sem problema nenhum. Que isso é... Estou no controle. Oi? Mesmo que as coisas, por exemplo, colam no tempo, né? Estou no controle. Sim, Né? isso aí, muito bem. Então é isso aí, estou no controle, é outra que eu uso muito, né? Você também usa essa, né? Então, Uso bastante. assim, quando tô passando por uma situação complicada, e aí as pessoas, e aí, como é que você tá? Estou no controle. Entende? Olha aí. O que é controle? Você tá no comando. Entende? Você tá ali, as coisas não estão das melhores, mas você tá no controle. Então, cria uma âncora para você. Ao invés de você ficar falando, ai meu Deus, com 57. Ao invés de você falar, poxa, caramba, isso não aconteceu, caramba, isso é o que, isso é o que. Ou seja, ficar se lamentando, então crie uma âncora. E aí, Tassi, como é que foi o seu dia? Foi bom, estava no controle. Estou no controle do meu dia. Isso aí. Entende? Então é isso. Ao invés de você ficar se lamentando, você diz, estou no controle. Tá tudo bem. Entendeu? Então, se você não tá suave para dizer está tudo bem, tudo bem. Tudo bem também. Então, diga uma outra coisa, né? E aí, naturalmente, ou seja, você vai criando, né, uma proteção, né? Isso é muito legal. Ou seja, você dá comando, tá bom? Quando você fala, olha só, presta atenção. O que a gente está falando, gente, se chama PNL. O que é PNL? Programação Neurolinguística. Então, quando eu falo estou no controle, eu estou dizendo que eu vou controlar toda a situação e vai tudo ficar bem. Entende? Então, quando eu digo no final vai dar tudo certo, eu digo independente de eu chegar atrasada, independente de determinada coisa acontecer, eu não esperava esse trânsito aqui. No final vai dar tudo certo. Fechou. Entende? É isso. Então,
E aí, naturalmente, você vai dando comando para sua mente e você vai ficando mais calma, mais tranquilo. E aí, terceira, essa aí faz parte do gerenciar, tá bom? Isso é todas as dicas do gerenciar. E o última é ação. Galera, para de procrastinar e bora para ação, bora para as coisas acontecerem na sua vida, que você vai ver a transformação acontecer, tá bom? Tem alguma aí? A gente tem 1 minuto, 48 segundos. 48 segundos, né? Então, fechou. Eu iria complementar apenas também falando com a questão que a Célia falou. Gente, também para ajudar, tenha uma rotina adequada antes de dormir. Uhum. Não adianta nada vocês quererem só